Um dos primeiros atalhos que nós iremos ver aqui no Excel é usando a tecla Ctrl. E esse vai ser um dos atalhos que você vai usar mais aqui no Excel. Eu quero agora descobrir qual é o tamanho dessa minha base de dados. Eu quero saber quantas linhas tem essa minha base de dados. Normalmente as pessoas vêm para aqui, né, na barra de rolagem, rolam. Mas vocês conseguem ver que fazendo assim, eu não estou a ser produtivo, porque dependendo do tamanho da base de dados, né, eu posso levar muito tempo a fazer isso. Então a pessoa consegue ver que essa base de dados tem 5.630 linhas. Mas nós, a partir dessa aula, estamos proibidos de fazer isso aqui. Então, o que nós podemos fazer? Existe um atalho que nos permite sair da primeira linha até a última linha que tem dados. Quando eu digo até a última linha que tem dados, é essa linha aqui. Eu consegui vir por aqui agora, vocês viram que eu fiz o atalho, mas vou explicar como é que eu fiz esse atalho. Então, eu vou subir agora para a linha 1. Então, como é que eu posso fazer isso? Simplesmente, eu vou pressionar a tecla Ctrl e seta para baixo. E automaticamente eu vou para a minha última linha. E se eu quiser voltar para a linha 1, é só pressionar Ctrl, seta para cima. Então eu volto para a minha primeira linha. Então é assim que eu faço para percorrer aquilo que é a minha base de dados de cima para baixo. Agora o que acontece? Se eu tiver espaço, por exemplo, aqui eu tiver uma interrupção dentro da minha base de dados e eu pressionar Ctrl, seta para baixo, vocês conseguem ver que o Excel ele não vai até a minha última linha. Porque ele está a considerar que essa minha base de dados começa da linha 1 até a linha 23. Então eu já consigo ver que nesta base de dados existe uma interrupção. Também podemos fazer uma auditoria para sabermos se a base de dados que estamos a trabalhar tem uma interrupção ou não. E é através desse atalho que podemos fazer isso. E quando eu faço de novo Ctrl seta para baixo, vocês conseguem ver que o Excel ignora essa linha em branco e passa para o próximo dado. E daqui, Ctrl seta para baixo, ele consegue vir até a minha última linha. Então simplesmente fazer Ctrl seta para cima e ele também faz isso. Antes de vir para a linha 1, ele para aqui onde temos essa interrupção. Quando eu faço Ctrl seta para cima, ele vem para aqui, depois Ctrl seta para cima, ele vai para aqui. Então eu vou apagar essa interrupção. Se eu quiser sair daqui, da coluna A até a coluna E, eu simplesmente vou pressionar Ctrl seta para a direita. Então vocês conseguem ver que o meu cursor saiu da coluna A até a coluna E. Ctrl seta para a esquerda, também volto para a coluna A. Eu aqui vou reexibir essas colunas que eu tenho aqui. O meu cursor está na coluna A, na linha 1. Vou pressionar Ctrl, seta para a direita. Então vocês conseguem ver que eu consegui sair da coluna A até a coluna J. E para voltar a mesma coisa, Ctrl, seta para a esquerda. Eu fui também para a coluna A. E também se existir uma interrupção aqui no meio, acontece aquilo que acontece com as nossas linhas. Eu vou colocar o meu cursor na coluna A, Ctrl, seta para a direita, você vê que ele parou aqui na coluna E. Para eu avançar, Ctrl, seta para a direita, Ctrl, seta para a direita, ele vai para aqui. É para isso que funciona esse atalho de Ctrl, seta para a esquerda, como seta para a direita, seta para cima, vai depender daquilo que você quer fazer. E a coisa mais interessante também nesse atalho é que se eu quiser ir para a última linha, né, da minha planilha, eu posso usar esse atalho. Ctrl, seta para baixo, ele vai até a minha última linha onde tenho dados. Quando eu pressiono de novo Ctrl seta para baixo, ele vai para a última linha da minha planilha. Então eu consigo ver que o Excel tem 1.048.576 linhas. Isso também funciona para colunas. Estando aqui, eu posso pressionar Ctrl seta para a direita, ele vai para a última coluna do Excel. Aqui não tenho dados. Se eu pressiono Ctrl seta para cima, ele sobe para o quê? Para a primeira linha, né, do Excel. Ctrl seta para a direita, ele vai para a última coluna que tem informação, que é a J. Ctrl seta para a direita, depois ele vai para a primeira coluna que tem informação. Agora existe uma combinação, né, desse atalho de Ctrl, que é Ctrl e Shift. Quando eu pressiono Ctrl e Shift ao mesmo tempo, existe uma coisa interessante aqui que o Excel faz. Por exemplo, agora eu estou na linha 1. Se eu pressiono Shift, Ctrl, seta para baixo, você consegue ver que o Excel percorre aquilo que é a minha base de dados, mas faz uma espécie de seleção. E quando faço Ctrl, Shift, seta para baixo de novo, ele seleciona até a última linha. Eu vou dizer Ctrl, seta para cima para selecionar. Então, Shift, Ctrl, seta para baixo. Eu vou selecionar todas as minhas linhas que têm dados. Com esse atalho Shift, Ctrl, seta, eu percorro as extremidades, mas selecionando aquilo que são as minhas linhas ou as minhas colunas. Por exemplo, se eu quiser sair da coluna A até a coluna J, selecionando Shift, Ctrl, seta para a direita. Então, eu consegui selecionar. Então, Shift, Ctrl, seta para a esquerda, eu consegui desselecionar. Vou dizer Ctrl, Shift, seta para cima, desselecionei. Se eu quiser agora selecionar os meus títulos
da coluna A até a coluna J, Shift, Ctrl, seta para a direita. Então vocês conseguem ver que eu percorri a extremidade, mas ao mesmo tempo fiz uma espécie de seleção. Eu posso já vir aqui, colocar uma espécie de formatação. Então eu não precisei fazer isto para selecionar. Então simplesmente Shift, Ctrl, seta para a esquerda, ele seleciona e venho, tiro a formatação. Funciona também para linhas. Daqui onde eu estou, posso pressionar Shift, Ctrl, seta para baixo. Posso colocar bordas ao mesmo tempo. Venho para aqui, Shift, Ctrl, seta para a direita, negrito, título. Depois posso aqui colocar uma espécie de preenchimento. Estão a ver? Então eu consegui fazer essa formatação de forma muito rápida. Vou colocar o meu cursor na linha 1, na célula A1, Shift, Ctrl, seta para a direita, depois seta para baixo. E simplesmente venho para aqui, digo sem bordas, está bem? Tirei, sem preenchimento e sem esse negrito. E já está. Agora tem um outro atalho aqui que nos permite voltar para a célula A1, sem precisar de usar aqui o mouse. Eu vou pressionar Ctrl, seta para baixo. Eu estou agora na linha 5630. Vamos supor que eu quero voltar para a minha primeira linha. Posso pressionar Ctrl, seta para cima. Eu volto para a minha primeira linha. Mas eu não quero fazer isso, eu quero vos dar um outro atalho. Permite que nós voltamos sempre para a célula A1. Então eu vou fazer Ctrl, seta para baixo, dizer Ctrl, seta para a direita. Então agora eu estou na coluna J, na linha 5630. E vocês conseguem ver que daqui eu não tenho como voltar para a célula A1. Daqui eu só posso voltar para a célula J1. Porque se eu faço Ctrl, seta para cima, ele vai voltar à célula J1. Mas eu quero, estando aqui na célula J5630, voltar para a célula A1. Como é que eu posso fazer isso, gente? Tem um atalho que é o Ctrl Home. O Ctrl Home me permite eu voltar para a célula A1. Vou pressionar Ctrl Home. Então vocês conseguem ver que eu voltei para a célula A1. Então, independente de onde eu estiver, eu vou vir para aqui e vou pressionar Ctrl Home. Tá vendo? Então, o Ctrl Home me permite eu voltar sempre para a célula A1. Agora vamos ver o atalho Ctrl T. Ele nos permite também fazer uma espécie de seleção num determinado intervalo que tem dados. Nesse caso, os meus dados começam na célula A1 até a célula J5630. Vamos supor que eu quero selecionar esse intervalo sem fazer isso. Shift, Ctrl, seta para baixo, seta para a direita. Eu quero fazer isso, mas com um único atalho. Como é que eu vou fazer isso? Eu irei usar o atalho Ctrl T. Esse atalho me permite fazer a seleção de todo o intervalo que tem dados do única forma. Eu vou aqui pressionar Ctrl, seta para cima. Agora eu vou selecionar Ctrl T. Então vocês conseguem ver que quando eu pressiono Ctrl T, o Excel faz a seleção de todo o meu intervalo que tem dados. Se eu venho para quando não tem dados aqui, por exemplo, eu faço Ctrl T, ele vai selecionar toda a minha planilha. Ctrl, seta para a direita, Ctrl Home. Esse atalho é muito bom, porque eu posso pressionar Ctrl T, coloco bordas, Shift, Ctrl, seta para a direita, colocar esse preenchimento, colocar em negrito. Então vocês conseguem ver que eu consegui fazer essa formatação de forma muito rápida. E para tirar também, Ctrl T, venho aqui, tiro as bordas, seleciono aqui, Shift, Ctrl, seta para a direita, tiro o negrito, tiro também o preenchimento. E tem um atalho também para fechar esse vídeo, que é o F5. Quando nós pressionamos F5 aqui no teclado, ele tira essa tela de ir para. Eu posso clicar aqui no especial, tenho muitas opções aqui. Eu posso selecionar, por exemplo, células em branco. Eu faço OK. Ele aqui vai selecionar para mim todas as células que não têm dados. Tá vendo aqui? Não tenho dados. Então é um atalho também muito interessante. E também, esse atalho aqui, F5, me permite também voltar para a minha célula A1 de forma rápida, né? Eu vou fazer Ctrl, seta para baixo. Então aqui, ao invés de eu fazer Ctrl Home, eu posso vir, pressionar F5, escrever aqui A1. E digo OK. Vocês conseguem ver que ele volta para A1. Posso colocar F5. Eu quero ir para a célula A6000. Ele vai. Então posso não fazer F5. Aqui na referência A1. Agora, o que é mais interessante aqui é que quando eu faço F5, ele me dá uma espécie de história. Ele diz que a última célula em que eu estava é a célula A6000. Quando eu clico aqui, ele volta para a célula A6000. Quando volto a fazer F5, ele mostra que a última célula em que eu estava antes de vir para a célula 6000 é a célula A1. Então eu posso clicar aqui e voltar. E esse atalho tem muitas vantagens. Aqui no especial eu posso ver células que têm validação de dados, que têm formatação condicional, somente células visíveis, diferenças por coluna, diferenças por linhas. Então você pode entrar aqui e explorar essa opção de F5. Eu posso, por exemplo,
selecionar essa parte aqui e dar um nome, dizer Jaime aqui. Pintar de vermelho, né? Vou pressionar Ctrl, seta para baixo, agora F5. Então, se eu quiser agora voltar para aquele intervalo que eu nomeei de Jaime, eu posso escrever aqui Jaime e digo OK. Você consegue ver que ele volta, né, aqui, de forma automática. Nessa aula nós iremos ver o atalho Shift espaço e Ctrl espaço. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da chuva aí, mas aqui está a chover. Vocês conseguem ver que o meu cursor está na célula C6. E agora eu vou apertar simultaneamente a tecla Ctrl espaço. Observem que quando eu faço isso, toda a coluna C é selecionada, até a última linha. Vocês conseguem ver aqui que eu consegui selecionar toda a minha coluna até a última linha da coluna C. Mesmo vindo aqui na coluna D, for a pressionar Ctrl espaço, vocês conseguem ver que eu consegui também selecionar aquilo que é toda a minha coluna. Esse atalho faz isso, permite selecionar aquilo que é toda a nossa coluna. É possível também nós selecionarmos aquilo que é toda a linha, né? Vamos usar o atalho Shift espaço. Eu vou clicar aqui na célula C7, o Excel selecionou para mim toda a minha linha. Se eu quisesse selecionar a linha 1, eu irei colocar o cursor na linha 1 e Shift espaço. E com esse atalho eu consigo selecionar toda a minha linha até a última coluna. Para selecionar as colunas é o atalho Ctrl espaço, e para selecionar a linha inteira é o atalho Shift espaço. Então, pessoal, dando continuidade, eu estava conseguindo gravar já com a chuva, estava a fazer muito barulho mesmo. Tive que refazer o vídeo e vou dar continuidade. Então, por que esses atalhos são muito importantes? Vocês lembram que quando nós estávamos a falar sobre planilhas, linhas, eu expliquei lá que para nós acrescentarmos uma nova linha, uma nova coluna, nós temos que selecionar o quê? A linha inteira, fazer um left click e inserir a linha. Como também, vou voltar aqui, podemos selecionar a coluna, left click e inserir a coluna. Agora, com esses dois atalhos que eu vos mostrei, nós já não precisamos fazer isso. Nós simplesmente vamos selecionar aqui qualquer célula, simplesmente, se eu quiser acrescentar uma nova coluna, Ctrl, espaço, e qual é o atalho para acrescentar uma nova coluna? Temos que ir ao Ctrl mais, tá vendo? E para eliminar, Ctrl menos. Isso funciona para a linha. Mas porque eu quero inserir uma linha aqui nova entre a linha 12 e 13, vou selecionar aqui a célula C13, né? Não preciso selecionar a linha inteira, porque vou fazer isso com o teclado, e Shift espaço. Ele seleciona toda a linha, e para adicionar uma nova linha, Ctrl mais. Eliminar as linhas, Ctrl menos. Esse atalho me permite eu fazer a adição de novas linhas, como novas colunas. E estando aqui, por exemplo, eu posso selecionar as linhas que estão abaixo, como também as linhas que estão acima. Vamos lá selecionar a linha 14 até 16 sem usar o mouse. Então eu vou clicar aqui, vou fazer Shift, espaço, Shift, seta para baixo. Tá vendo? Eu consigo selecionar linhas que estão abaixo. E para subir, Shift, seta para cima, né? Vocês conseguem ver que eu consigo selecionar as linhas que estão acima de mim. E isso funciona também para as colunas. Ctrl, espaço, Shift, seta para a direita, tá vendo? Eu consigo fazer a seleção das colunas que estão à minha direita. E seta para a esquerda, eu consigo fazer a seleção das colunas que estão à minha esquerda. O próximo atalho é o Shift Ctrl L. Esse atalho vai colocar filtros e tirar filtros. Vocês conseguem ver que eu consegui colocar filtros somente pressionando Ctrl Shift L. Então eu consigo colocar filtros com esse atalho. Eu consigo colocar e tirar os filtros. O próximo atalho que nós iremos ver é Ctrl Page Down e o Ctrl Page Up. Ctrl Page Up, vou percorrer as minhas planilhas para a esquerda, e o Ctrl Page Down, vou percorrer as planilhas para a direita. Então, esse atalho serve para isso, para percorrer entre as minhas planilhas. Eu, quando trabalhava numa empresa em que tinha que receber várias planilhas, né? Mais de 30 planilhas, esse atalho aqui é muito importante, vai lhe ajudar a percorrer entre as planilhas sem usar também o que? O mouse. E o próximo atalho que vamos ver aqui é o Ctrl Alt T. Esse atalho vai formatar aquilo que é o nosso intervalo de dados em tabela. E nós vamos ver o conceito de tabela mais para frente. Então, se eu pressiono Ctrl Alt T, eu consigo criar aqui uma tabela dentro do meu intervalo. Faço o que? Vocês conseguem ver que o Excel cria para mim esse recurso de tabela, que irei explicar mais em diante. Então vou fazer Ctrl C. E o próximo atalho que vamos ver é o Ctrl 1. Esse atalho nos permite trabalhar com formatação. Quando eu pressiono Ctrl 1, vocês conseguem ver que o Excel me tira essa tabela onde eu posso fazer formatação, ou seja,
em número, alinhamento, fonte. E eu expliquei como é que funciona a questão de formatação. Caso eu queira tirar essa tela de formatação de células com teclados, é só pressionar Ctrl 1 que eu vou ter acesso a essa tela de formatar células. Então eu vou selecionar a coluna X, onde tem a minha data, Ctrl espaço, e virei aqui onde vem edição, limpar formatos. Vou pressionar Ctrl 1, virei aqui no grupo números. Quando eu for a colocar aqui data, ele vai formatar aqui. Então vocês conseguem ver que ele conseguiu formatar a minha coluna G em data. E o próximo atalho que iremos ver é o Ctrl C, Ctrl V. Vocês usam sempre esse atalho, que é para copiar e colar, né? O Ctrl C, iremos copiar a informação, os dados, e o Ctrl V, iremos fazer paste da informação. Então posso vir selecionar aqui, faço Ctrl C e simplesmente posso vir para aqui e fazer Ctrl V. Então esse atalho serve para copiar e colar. E o outro atalho muito interessante aqui é o Alt F1. O atalho Alt F1 irá fazer a inserção de um gráfico para nós. Então eu posso vir selecionar aqui Ctrl espaço, Shift seta para a direita, e simplesmente vou pressionar Alt F1. Então vocês conseguem ver que o Excel me faz a inserção de um gráfico. E além do atalho Alt F1, temos o atalho Alt. Vamos supor que eu quero formatar essa minha linha 1 aqui. E o que eu quero fazer aqui é colocar em negrito algum preenchimento, mas sem usar o mouse. Eu quero fazer isso, colocar em negrito, chegar aqui e colocar esse preenchimento aqui, mas sem usar o mouse. Simplesmente vou selecionar, vou pressionar Shift, seta para a direita, e vou pressionar Alt. Quando eu pressiono Alt, vocês conseguem ver que o Excel ele me tira números de legendas. Eu primeiro tenho que ir para a guia, página inicial. E vocês conseguem ver que ele colocou que a guia, página inicial é C. Então eu vou clicar C. Quando eu clico C, o Excel ele já abre os grupos. E vocês sabem que a formatação que eu quero fazer aqui está no grupo fonte. Colocar negrito é número 1. Eu vou clicar aqui 1. Vocês conseguem ver que quando eu clico 1, ele colocou em negrito. Volto Alt, C, que é guia página inicial. E agora eu quero colocar um preenchimento. E ele diz que para colocar o preenchimento é a letra R. Eu vou pressionar R nos teclados. Eu virei para aqui, vou escolher. Vocês conseguem ver que ele está a mudar. Eu quero aqui, Enter. Então eu consegui fazer isso somente com os teclados. E vamos lá tirar isso que eu fiz agora. Alt novamente, C, simplesmente vou pressionar 1 para ele tirar o negrito. Alt novamente, C, e vou agora pressionar R. Ele me tira aqui o preenchimento e vou procurar aqui onde vem sem preenchimento. O sem preenchimento é E. Então eu coloco E. Então ele tira o preenchimento. Alt, C, F, A. Vocês conseguem ver que eu estou aumentando o tamanho da fonte. Alt, C, F, A. Então eu aumentei o tamanho da fonte. Agora como é que eu posso diminuir? Alt, C, que é a guia. E vou agora pressionar FY. Consegui entrar ali onde vem o número da fonte. Eu posso colocar aqui 10. O último atalho que nós vamos ver aqui é o Ctrl E. Então eu quero extrair o código e quero extrair o nome, né, separadamente. Então aqui, nessa coluna aqui, eu quero colocar o código. Aqui eu quero o nome do estudante. Irei colocar o código do estudante aqui, né? 008823 Enter. Ele comeu os zeros porque eu expliquei nas aulas passadas que o Excel não considera os zeros. Se nós quisermos considerar aqueles zeros, nós temos que vir aqui, formatar como texto. Aqui temos que formatar como texto, para ele considerar os zeros. Eu vou apagar, vou fazer de novo. 008823. Vocês conseguem ver agora que ele manteve os zeros, porque esta coluna agora está formatada como texto. Após fazer isso, eu vou pressionar a tecla Ctrl E. Vocês conseguem ver que o Excel puxou para mim todos os códigos de cada estudante. Estão a ver? De forma automática. É a mesma coisa aqui com o nome do estudante. Simplesmente eu vou informar o primeiro nome do estudante, que é o José. Enter. E simplesmente vou pressionar Ctrl E. Então ele também já entendeu que eu quero puxar Sheila, Julião, Rebeca, Joaquim Machava. Então todas as vezes que você tiver um caso desse em que quer fazer a extração de um texto, não interessa se é apelido, é nome do meio, use esse atalho. Eu vou subir aqui. Então eu venho aqui, informo o primeiro nome, que é o José. José. Enter. Depois Ctrl E. Então você consegue ver que ele puxou Sheila aqui, puxou Rebeca. Eu vou informar o apelido, Manissa. Enter. Ctrl E. Então vocês conseguem ver aqui, ele já puxou Zungusa também, que é o apelido. Machava também puxou. Esses são alguns dos atalhos. Então a ideia é, não se limite somente naquilo que você está vendo neste curso. Eu que estou a fazer aqui é lhe direcionar. Estou a lhe dar o passo a passo. Não se limite naquilo que você está a ver aqui. Pesquise, estude, para você agora ter direção. Porque o Excel, para ser aprendido, para você internalizar, primeiro você tem que praticar. Não adianta nada você assistir aqui os vídeos e não praticar. Você tem que praticar. Esse é o motivo que eu fiz nesse modelo. Porque eu quero que você pratique. Os cursos presenciais, eles não são muito eficientes. Por quê?
porque as pessoas não praticam. Então, coloque em prática tudo aquilo que eu estou a lhe mostrar aqui. Eu estou a dar o passo a passo. Essa é a primeira coisa. Segundo, você tem que ser curioso. Entra, pergunta, o que esse botão faz? O que essa guia faz? Isso é muito importante. Curiosidade. E assim você vai se tornar um profissional diferenciado com essa ferramenta incrível. Porque muitos profissionais dão desculpa, muitos profissionais não sabem trabalhar com Excel de forma profissional. O que você está vendo aqui é ouro. Pegue essa base, aprofunde nos estudos. Procura aí no YouTube, procura aí no Google, outras aulas, outros professores que vão lhe ajudar a complementar isso que nós estamos a ver aqui. Eu não fiz um único curso na vida para aprender Excel. Fiz vários cursos, tanto em português como também em inglês. Use esses atalhos que eu compartilhei consigo aqui na fase inicial e vai acrescentando ali o teu leque de atalhos nessa lista que eu disse no início que você tinha que fazer. E acredite, muitas das empresas em Moçambique não têm profissionais qualificados. E nós às vezes recebemos mal atendimento, uma má prestação de serviço por causa dos profissionais que estão por detrás das empresas. Não são profissionais qualificados. E para você se destacar nesse país, você não precisa de ter um conhecimento assim extraordinário. Só com essa base que eu estou a dar aqui, você vai ver mudanças incríveis na tua carreira. Se você estiver a trabalhar e se você for um estagiário, você vai conseguir assinar um contrato com essa empresa. Eu fui promovido praticamente 3 vezes em menos de um ano. E nem era tão expert assim na época. Eu lembro que só sabia fazer coisas básicas no Excel quando entrei. O conhecimento do Excel me salvou muito. É o motivo pelo qual eu estou a fazer esses vídeos, porque eu acredito que da mesma forma que o Excel transformou a minha vida profissional, pode também vir a transformar a sua vida profissional. Lhe vejo no próximo vídeo. Um beijo no coração. Eu sou James Conjo.